Meus amigos, que segunda-feira abençoada, né? É claro, sempre depois que Fortaleza vence, a gente fica com essa alegria por dentro, a gente fica sentindo que pode ser possível Fortaleza recuperar agora o rumo das vitórias. E assim, depois de uma apresentação mágica, né? Os 4-0 sobre o Santos, foi um jogo assim espetacular da gente acompanhar e que marcou também alguns recordes do Fortaleza. Afinal, terminou o primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro por Fortaleza. E a gente teve destaques positivos, destaques que valem a pena serem mencionados e recordes também, tá? Mas é claro que a gente vai focar principalmente nesse ponto da temporada e algumas notícias relevantes que aconteceram de ontem para hoje, tá? Sim, madrugadazinha foi um pouco animada e a gente vai conversar aqui no vídeo de hoje, então vou chamar a vinheta para a gente não perder tempo, afinal precisamos falar tanto da grande revelação da partida de ontem, que foi Manoel Machuca, também precisamos falar do recorde que o Fortaleza conseguiu de vitórias na Série A, e é claro, falar um pouquinho desse primeiro turno, porque historicamente foi gigante. Apesar dos tropeços, viu? Vou chamar a vinheta pra gente começar e conversar logo, porque eu tô muito ansioso para falar de Fortaleza para vocês. Vou chamar a vinheta. Então estamos aqui, vamos falar aqui agora um pouquinho desse Fortaleza Esporte Clube. Vou começar, inclusive, falando um pouco de Imanol Machuca, que foi o grande destaque. Vou até colocar o SofaScore aqui na tela, que é o máximo de zoom que eu consigo, galera, colocar. Mas aqui no lado direito vocês podem acompanhar tudo sobre o Imanol Machuca, que, meu amigo, olha que partida espetacular que ele fez, tá? Jogou 69 minutos, fez um gol, fez o primeiro gol do Fortaleza, né, que tirou a gente daquela tensão do empate até o momento que a gente tinha na Arena Castelão. Também tivemos ele participando em finalizações, tá? Finalizações no gol foram uma, ou seja, ele chutou, fez o gol. Na outra que ele chutou, acabou sendo bloqueado. E teve 5 dribles bem-sucedidos. Cara, isso aqui é algo espetacular para um atacante de lado de campo, principalmente ele que joga também do lado direito, jogou a maior parte da carreira e nos últimos anos, né, na última temporada jogou lado esquerdo e Fortaleza está fazendo essa função. E ele também já tem essa expectativa, como eu posso dizer, esses números muito altos, né? Se a gente olhar para passes, por exemplo, ele teve 75% dos seus passes certos, né? De 24 tentativas, acertou 18. Cruzamentos, 6, acertou 4. Duelos no chão, ganhos, 14. Cara, que números espetaculares, tá? Duelos aéreos, 1. Perda de posse de bola, 15. Ele tentou demais, foi muito para cima o Machuca. Faltas, uma falta ele acabou fazendo e 2 foi sofridas, né? Isso é bem um número muito surpreendente. E o que me chamou muita atenção, tá? 4 desarmes de Manuel Machuca. Isso aqui é espetacular, meus amigos. São números assim que, para um jogador que acabou de chegar no Fortaleza, tem 3 partidas pelo clube. Acho que é muito bom a gente ver um jogador que fez uma partida tão boa como o Manuel Machuca. Então a gente merece todo o elogio e toda a observação. Afinal, é um ativo do clube, um jogador que custou muito caro e a gente vê um desempenho tão bom que ele comece a emplacar, que ele comece a continuar imprimindo esse bom futebol, porque foi essencial para a gente derrotar o Santos ontem na Arena Castelão. Muito boa a partida de Imanol Machuca. Amigos, agora eu vou falar para vocês de um detalhe que me chamou muita atenção, tá? O Fortaleza, ele atingiu um recorde histórico na região que eu acho que vale a pena a gente colocar na mesa porque é uma carta, tá? É uma carta. Fortaleza entrou para um seleto grupo de equipes que venceram mais de 100 jogos de primeira divisão nos pontos corridos. Vou colocar aqui o ranking do Nordeste, aqui do BI, do nosso querido Fábio Farias, que mostra como o Fortaleza consegue se cravar na elite do futebol brasileiro como uma das equipes mais tradicionais da região no campeonato. O Fortaleza, ele só precisou de 8 edições, tá? 8 edições de Campeonato Brasileiro para conseguir 100 vitórias. Fortaleza fez. Cara, eu olho para isso aqui, eu sinto muito orgulho, sério. É difícil até a gente compreender. Mas o Fortaleza, ele em 297 jogos, vence 100, empatou 75 e foi derrotado em 22 oportunidades, tá? É claro que o saldo de gols continua negativo, todas as equipes do Nordeste têm um saldo de gols negativos, mas se a gente olhar para as disputas do Fortaleza na Série A dos pontos corridos, vê esse número absurdo de 100
vitórias, né? No ranking da região, a gente tem o Sport na primeira posição com 107, o Vitória vem logo em segundo com 99, o Bahia tem 119, oh, perdão, o Vitória vem com 123, é o segundo clube com mais vitórias na região, o Bahia tem 119 vitórias, o Fortaleza possui 100, né, com essa vitória sobre o Santos, ele consegue atingir esse patamar, e logo depois a gente vê o Ceará só com 72 vitórias, o Náutico com 54, o Santa Cruz com 15, CSA com 8, e o América de Natal com apenas 4 vitórias na Série A dos pontos corridos, tá? É uma carta gigante, é uma carta imensa. Ver o Fortaleza nesse top 4. Vamos torcer para ele conseguir ultrapassar o Bahia. Nessa edição de Campeonato Brasileiro, acho difícil, né? Afinal, precisaria ganhar todos os jogos do retorno e o Bahia perder todos. Então, caso ele vá fazer esse X no Bahia, a gente espera que ocorra nas próximas temporadas. Mas a priori, números espetaculares, um desempenho fora de série. Quem sabe a gente não consegue, pelo menos passar da casa dos 400 pontos, né? Ali na frente a gente tá vendo que o Sport tem 500, o Bahia é o segundo com 476, o Vitória tem 468, Fortaleza viria de novo na quarta colocação, e aí ele poderia mirar para quem sabe passar mais na frente, né? Mas vamos tentar atingir essa marca dos 400 pontos, faltam 25, então vamos ficar na torcida, mais um recorde que Fortaleza pode bater até o final dessa temporada. Meus amigos, vamos falar agora desse final de primeiro turno do Fortaleza. Vou colocar uns dados aqui na tela que mostram como, apesar dessa reta final muito ruim, diga-se de passagem, do Fortaleza, ele fez simplesmente o seu segundo melhor turno de pontos corridos, primeiro turno de pontos corridos desde o formato com 20 clubes. Vou colocar aqui na tela para facilitar o entendimento, então eu vou mudar aqui um pouco a forma que está sendo exibida para vocês acompanharem. O Fortaleza, agora em 2023, ele fez 26 pontos. Vocês estão vendo, ele está bem aqui, ó. Tô apontando para ele aqui, ó. 26 pontos no primeiro turno. Ele tem um primeiro turno melhor em 2005, mas em 2005 a gente tinha 22 clubes na Série A, então já mela essa conta. Fortaleza, estatisticamente, o primeiro turno de 23 é melhor que o primeiro turno de 2005. E o primeiro turno de 2021 continua sendo o melhor primeiro turno do Fortaleza, tá? Fortaleza fez 33 pontos naquela oportunidade, ou seja, a gente fez mais 7 pontos do que a gente fez nesse primeiro turno, e aí meio que a gente consegue compreender, né? Afinal, Fortaleza realmente foi uma máquina naquele primeiro turno. Então a gente consegue chegar aos 26 pontos e equiparar nesse cálculo, tá? Se a gente for olhar todos os turnos, né, com a contagem geral, o segundo turno de 2022, meu amigo, é algo assim fora da realidade. A gente fez 40 pontos, né? 40 pontos é algo assim inimaginável se comparar com todo o desempenho em outras edições do campeonato. É claro, ainda falta a gente ver como será o desempenho no segundo turno de 2023, né? Mas se a gente conseguir pelo menos repetir a campanha de 2020 do primeiro turno, a gente termina ali com 52 pontos, né? É uma pontuação para você garantir vaga na Sul-Americana, para você ficar ali brigando na parte de cima da tabela, é só você espelhar essa pontuação, né? O detalhe é que outras equipes estão num ritmo de pontuação muito bom. Então, fica um pouco receoso, fica um pouco curioso para ver como vai se desenhar isso no Campeonato Brasileiro. O fato é, o Fortaleza, ele atinge essa marca de 26 pontos, atinge um dos seus recordes históricos, e é claro que é um dos recordes que vale a pena se quebrar na região. Mais um feito histórico para o nosso querido Fortaleza Esporte Clube. Então, meus amigos, basicamente é isso. Queria mais trazer esses detalhes, essas notícias de última hora para vocês aqui do Fortaleza, saber dos recordes que a gente conseguiu bater, mas aqui no GT, mais tarde, a gente vai trazer tudo explicadinho, tudo com mais detalhes para você poder chegar bem informado na semana, porque no sábado já temos compromisso muito importante contra o Internacional e a gente tem que vencer para, quem sabe, voltar para a primeira página, né, que é muito importante. Inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, mais tarde a gente se vê aqui no GT. Um abraço a todos e até mais.